Olá, meu nome é Jackson, mas você pode me chamar de Jack. Pessoal, eu vi esse vídeo que eu quero passar para vocês, espero que o YouTube não reclame, mas eu vi essa montagem, esses efeitos que fizeram. Na verdade, sincaram aí, né, os lances do Kobe Bryant com o Michael Jordan. Eu vi esse vídeo logo em seguida a morte do Kobe Bryant, não acompanhei muito a carreira dele, sabia que ele era um fã do Michael Jordan, e eu, como nasci na década de 80 e cresci aí usando o chapéu da Chicago Bulls, vendo aquele time dos sonhos, vendo Scott Pippen, o próprio Michael Jordan, jogos de Super Nintendo, os jogos passavam na Bandeirantes. Então, cara, eu cresci nesse contexto e quando eu vi esse vídeo eu achei fenomenal e eu queria conversar algumas coisas com vocês. Dá uma olhada aí. Cara, eu achei fabuloso esse vídeo e uma das coisas que me chamou muita atenção é a humildade do Kobe Bryant em imitar, em ser igual, em buscar ser igual a alguém. Escute isso. Eu queria falar alguma coisa sobre imitação. Nós vivemos em um mundo extremamente vaidoso. Nós vivemos em um mundo onde os originais são ridiculamente iguais. É todo mundo querendo ser original, é todo mundo querendo ser diferente. E daí tu vai, por exemplo, você vai num shopping domingo à tarde e você vê adolescentes todos iguais, tentando ser diferentes. Nós vivemos um período onde as pessoas têm asco em serem iguais, mas elas não notam que estão sendo diferentes na busca por autenticidade. Basta você olhar a quantidade de pessoas que querem se tatuar, não porque gostam de tatuagem, mas porque elas querem algo diferente. E daí nessa ânsia de ser diferente, nós temos muitas pessoas iguais. Então o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de muitos originais, que no final das contas acabam sendo todos iguais. Nesse mundo, Kobe Bryant foi um cara que nunca escondeu que o seu alvo era ser igual ao Michael Jordan. Ele pegou as técnicas, ele pegou a forma de jogar, ele pegou a forma de driblar. E eu garanto que esse cara gastou muito tempo vendo vídeo, vendo VHS, passando pra frente, voltando. Eu sei mais ou menos como é que funciona isso. Quando eu era guri, eu era novo, bem novinho, eu joguei na escolinha do Grêmio. E eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe tinha um videocassete, na época, videocassete da Philips, 4 cabeças. Mas eu me lembro, cara, que eu gravava os jogos do Grêmio e eu ficava vendo os lances, eu jogava no gol, os lances que o Derlei fazia, eu via a forma como ele defendia e como que ele botava as mãos no chão antes de cair no chão. Eu botava em câmera lenta, eu via, revia e tentava imitar isso. Bom, eu não me tornei um jogador profissional, mas eu me lembro que quando eu era um garoto, bem novo, eu me destacava jogando futebol. Por quê? Porque eu via um jogador e eu literalmente imitava ele. Agora, olhando no caso do Kobe Bryant, é um jogador profissional. Então, ele quebra totalmente o ciclo de originais hoje no nosso mundo e tenta ser uma imitação. E sendo uma imitação,
ele se torna original, porque no mundo que nós vivemos ninguém quer ser imitação. E quando você imita, hoje no mundo que nós vivemos, você é muito original. Mas por que as pessoas não gostam de imitar? Por que as pessoas não querem imitar? Eu diria para vocês que isso é pura vaidade. Nós estamos vivendo em um mundo onde ninguém assume que aprendeu uma coisa com o outro. Ninguém assume assim, não, isso que eu tô aprendendo agora, que eu entendo agora, eu copiei. Eu olhei, eu vi e eu achei fenomenal. O cristão, diferente do mundo, ele é chamado a imitar. Em primeiro lugar, os cristãos são chamados a imitarem os irmãos. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitos daquela igreja não viram Jesus. Muitos daquela igreja não sabiam como que era o tom de Jesus ao falar com as pessoas, ao se dirigir, ao tratar, mas eles viam em Paulo. E ao ver em Paulo e ao imitar em Paulo, eles estavam imitando Jesus. Então nós somos chamados, em primeiro lugar, a imitarmos os nossos irmãos. Irmãos esses que andam há mais tempo de fé com Jesus. Aqueles que estão seguindo Jesus há muito mais tempo. Em segundo lugar, nós somos chamados a imitarmos a fé dos pastores. Hebreus 13:7 diz que nós devemos lembrar dos nossos guias, dos nossos pastores, nossos líderes, dependendo da tradução, e nós devemos imitar a fé que eles tiveram. Isso é brutal, isso é brutal. Muitas pessoas dizem assim, não olha para mim, eu sou falho, eu sou pecador, mas a Bíblia está mandando nós olharmos. O próprio Pedro disse para o aleijado, não tenho ouro, não tenho prata, olha aqui para mim, olha para mim. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Então assim, nós devemos olhar para os nossos pastores, eles devem ser dignos de imitação. Em terceiro lugar, eu queria ler para vocês um trecho um pouco mais longo. Igrejas são chamadas a imitarem outras igrejas na Bíblia. Eu anotei aqui, olha só. Bom, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ó o termo imitação aqui. Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Verso 7. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, a igreja de Tessalônica, ela se torna um modelo de imitação. Por quê? Porque eles imitaram Paulo e imitaram o Senhor Jesus. Logo, agora as outras igrejas podem olhar para essa igreja e imitar essa igreja. Continuando, verso 8. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então nota, você deve imitar os seus irmãos, imitar os pastores, e igrejas mais jovens precisam imitar igrejas mais velhas. São bons modelos. E muito das palavras que se fala contra isso são patrocinadas não por base bíblica, são patrocinadas por vaidade, por orgulho. Sabe aquela frase, você não tem que ser um eco, você tem que ser uma voz. Cara, eu acho uma porcaria essa frase. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, abrir um pouco o coração aqui. Eu comecei a pregar o evangelho em 1998 e eu andava com meu pai na fé, pastor Daniel, ele tá no Rio de Janeiro. Um abraço, pastor. Te amo muito. Cara, ele me levava nas igrejas. Eu não tinha modelo, não sabia como me portar, o que fazer, como pregar, eu não tinha como ter um estilo próprio. Não tinha como ter. Não tinha. O que eu passei a fazer? Passei a olhar para ele e comecei a imitar ele. Imitava a forma como ele pregava, como ele subia, copiei alguns sermões dele. Meus melhores sermões são copiados do Daniel. O que acontece, cara? Eu me lembro que tinha pessoas que riam de mim na época, eu não tava nem aí. E depois eu fui pegando mais o meu estilo, aquela coisa toda. Só que aconteceu uma coisa, tem cacuetes do Daniel no púlpito que eu tenho até hoje. Não me livrei. Eu acabei pegando pra mim. E às vezes, quando eu ouço, às vezes eu ouvi um pedaço de um sermão meu, tipo, pá, cara, tá muito igual o Daniel isso aqui. Não adianta, a vida dele impactou muito a minha vida. Então, não tem como. Olhando pra ele, eu me lembro que na época ele usava bota de cowboy, cara. E eu achava aquilo muito fera. E aqui no Rio Grande do Sul faz frio, e eu pegava e colocava uma bota de cowboy no inverno também. Por quê? Eu achava legal e eu queria imitar o meu pai na fé. Eu queria ser parecido com ele. Comprei a Bíblia na mesma tradução, a tradução edição contemporânea. Cara, por
que isso? As pessoas dizem, não imite pregadores. Imite sim, cara. Óbvio que imita. Cara, eu me lembro, cara, quando as pessoas falam, muitas pessoas falam do pastor Paulo Júnior, ele é uma imitação do Paul Washer. Mas qual o problema, cara? Qual o problema que ele é imitação do Paul Washer? Gente chata, velho. Queria que ele imitasse quem, cara? O René Terranova? Poxa, deixa o cara imitar o cara. E uma coisa, quando você tenta imitar alguém, você nunca vai ficar igual àquela pessoa. Por quê? Porque é você pegando um trejeito de uma outra pessoa. O livro Roube como um Artista vai falar basicamente sobre isso. Não há como você fazer uma cópia igual, entende? Eu me lembro, cara, a primeira vez que eu vi Paul Washer pregando, aquilo impactou minha vida, meu. Poxa, cara, eu quero pregar o evangelho com essa mesma disposição. Tem muita gente no Brasil dizendo, não precisamos mais ouvir o Paul Washer. Cara, aquele cara é um furacão de Deus. Um furacão, meu. O cara vem rodando e arrancando toco, cara. Pô, quem aqui nunca quis, quando via o John Piper pregando, imitar o Piper? Poxa, quem nunca quis, meu? Eu não sei, eu cresci vendo pregação. Um cara que eu imitei muito e eu ainda tenho os trejeitos dele é o Josué Irion. Sou fã do Josué Irion. Fã. O problema é que as pessoas conhecem só os vídeos dele da Disney. Cara, esse cara falando sobre missões, ele é um monstro. Eu vou colocar aqui um link dele pregando sobre missões. Você pode não concordar com uma coisa que outra, mas, cara, o cara é um monstro pregando sobre chamado missionário. Cara, eu me lembro que uma vez eu fui pregar, eu era guri. Eu fui pregar numa igreja e eu passei o dia ouvindo Josué Irion. Eu tinha muitas fitas de vídeo dele pregando e eu passei o dia ouvindo Josué Irion. O dia. Cara, eu era o tipo de cara que eu dormia ouvindo pregação. Tá? Então o que acontecia? Cara, quando eu cheguei no culto pra pregar, eu tô pregando no culto, eu era jovem, cara, tinha meus 18, 17 anos, e eu tô pregando assim, e eu larguei uma assim, escute aqui, my friend. A Bíblia, entendeu? Essa pegada do Irion, assim. Quando eu falei my friend no púlpito, os caras começaram a rir, meus amigos. Ele tinha uma pegada, cara, eu gosto muito, assim, se eu começar a falar do Irion aqui, eu vou começar a imitar ele, cara. Né? Quando ele fala assim, né, que a filha dele, né, a Catherine disse assim, Junior, dá-me bonequita, Junior, e o Junior não queria dar a bonequita, e ela disse, Junior, em nome de Jesus, dá-me bonequita. A boneca caiu no chão, ela olhou pra mim e disse assim, Papa, hay poder em nome de Jesus. Eu imitava isso aí, velho. Então assim, tipo, cara, quando nos reuníamos os jovens, gurizada lá em 1998, 99, muito antes da internet chegar no Brasil, cara, eu me lembro que eu ficava no meio, às vezes, imitando os pregadores. Chegava pra pregar no culto de jovens, eu perguntava, quem vocês querem ver pregando, cara? Napoleão Falcão, Gilmar Santos. Cara, a gente imitava. O Gilmar Santos, a voz do Gilmar Santos, missionários para essa geração. Quem é da antiga vai lembrar disso. Quem é da antiga vai lembrar disso. Aí vê os jovens hoje imitando e fala, tu tá imitando. Então, cara, eu vou dizer, um cara que me impactou muito, Mark Driscoll. Impactou demais. E não porque eu quis ser parecido com ele, mas vendo a história dele, eu vi muitas coisas que eu tinha passado, entendeu? Então, por exemplo, o cara, ele tem uma descendência da Irlanda, eu também tenho. Minha família, por parte de vó, veio da Irlanda, uma parte da Alemanha e uma parte irlandesa. Eu disse, cara, eu já achei fenomenal. Ele estava numa cidade com o menor número de evangélicos dos Estados Unidos. Eu tô na capital com o menor número de evangélicos do Brasil e, cara, leu os livros dele, o Reformição, Confissões de um Pastor da Reformição, foi libertador aquilo lá, cara. Foi uma bomba na minha cabeça, assim. Então, é óbvio que o ministério desse cara causa impacto. E, às vezes, tu nem nota que tu tá imitando, tu nem nota que tu tá pegando uma coisa, entendeu? Então, eu queria dizer pra você que tá começando a pregar, você que tá começando a estudar, a escrever, cara, se a tua escrita soa como alguém, que soe. Vai chegar um momento que tu vai ter aí talvez o teu estilo próprio, e às vezes o nosso estilo próprio nada mais é do que a miscelânea de vários estilos que passaram pela nossa vida. Então, dependendo, quando eu tô pregando, cara, eu vejo assim, quando eu tô muito empolgadão, cara, ressuscita dentro de mim um pregadorzão pentecostal, os pregadores que eu cresci vendo esses caras, cara. Eu cresci vendo Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Josué Irion. Eu cresci vendo isso. Cara, eu literalmente dormia ouvindo as pregações desses caras.
Cara, eu vou te dizer, e foi uma benção na minha vida, tá? Então eu queria dizer pra você, jovem, imite, tá? E a última coisa, eu até anotei aqui, ó. Em um mundo de originais, nós somos chamados à imitação. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que está acontecendo aqui, se você gosta disso aqui, eu peço que você considere se juntar aqui a mim pelo Apoia-se ou pelas contas aqui embaixo. Se você quer patrocinar missões, se você quer patrocinar o avanço do reino de Deus, o avanço da obra de Deus, se junte a nós. Esse vídeo ficou longo pra caramba. E amanhã, daqui a pouquinho, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que pregar. Tá bom, pessoal? Seguimos a série em Apocalipse na Vintage. Junte-se a nós. Falou!